Olá, colaboradores! Estamos começando mais um CIPARTcast, o seu podcast de informações sobre saúde, qualidade e segurança. E hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal da Segurança no Trabalho. Gostaria que vocês se apresentassem. Meu nome é Marlon Cares de Souza, sou técnico de segurança do trabalho, estou na Comigo desde 2012 e obrigado pelo convite, estou aqui para compartilhar essas informações aí junto com vocês. Meu nome é Edmilson de Jesus Souza, sou coordenador de saúde e segurança do trabalho na cooperativa. Meu nome é Silvio, sou técnico de segurança do trabalho também, lotado na Comigo aí desde 2017 e faço trabalho de acompanhamento aí nas unidades, juntamente com o técnico Gleidson. Bacana. E hoje o nosso tema será exercitando a percepção de risco. Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, gostaria que vocês contassem para a gente aí qual que é a diferença de percepção entre risco e o perigo. Por exemplo, conta para a gente, Marlon, como é que identifica essa percepção, por exemplo? É um pouco complexo essa diferenciação, principalmente para quem não está convivendo o tempo todo com esses dois termos, né? Mas a gente tem algumas analogias que facilitam essa separação. A gente pode usar, por exemplo, a analogia do mar, né? O tubarão, quando ele está dentro da água, ele é o perigo, né? Se você entrar lá e tiver um tubarão, você vai correr o risco dele te atacar. Então, o tubarão é o perigo e o fato de você estar no mar é o risco. Aí esse risco ele pode ser aumentado ou ele pode ser diminuído. A partir do ponto que você se aproxima do tubarão, o risco aumenta. A partir do momento que você está só na praia, próximo da areia, esse risco diminui. Então, o perigo ele é o ato, né? Então, essa diferença é essa. Bacana. E agora, trazendo também para esse contexto, o que pode influenciar nessa percepção ali de risco, né? E também para fazer essa separação no cotidiano, ali no dia a dia, como que a pessoa pode identificar ali alguma coisa que influencia? A gente pode usar um exemplo do trabalho, por exemplo, uma máquina, né? Ela está ali com uma parte rotativa exposta, né? A gente corre o risco se a proteção realmente estiver exposta, né? Esse é o risco. O perigo é a engrenagem estar rodando lá. Então, se tiver protegido aquilo, o risco ele não existe. Se a proteção ela tiver inadequada, por exemplo, protegido a frente dessa engrenagem, a parte de trás da engrenagem não está protegida. Às vezes alguém pode encostar e colocar a mão, os dedos vai ir ali na parte de trás. Então já existe um risco. Ele é menor do que se não tivesse nada, né? Então esse é um exemplo, né? Uma escada, outra fonte de perigo, né? Você descer ali, você pode cair. Se tiver o corrimão, o risco é diminuído. Se não tiver o corrimão, o risco ele é aumentado. Sim, e aí a gente pode citar então também outros fatores, né? Por exemplo, uma desatenção ali que pode também influenciar, né? Pode ser um fator dentro desse cenário. Exatamente, em cima do que o Marlon citou, a questão do perigo e do risco, o risco ele começa a partir do momento da exposição, né? Então, se o perigo estiver lá, né, e ele não tiver ninguém mexendo com ele não vai causar problema nenhum para a pessoa. A partir do momento que eu me exponho àquele perigo, aí eu já entro ali naquele fator do risco, né? Aí eu já posso sofrer algum acidente, alguma lesão, né? E se eu tiver contato com esse perigo. Nesse mesmo contexto, podemos observar o trânsito. O fato do trânsito existir é o perigo. A partir do momento que eu estou como condutor ou como pedestre, né, inserido no trânsito, eu passo a estar exposto ao risco. Essa exposição ao risco, ela vai definir se é um grau maior ou menor a partir do momento em que eu pratico a direção defensiva, a partir do momento que eu estou ali como motorista no trânsito, mas eu uso o cinto de segurança, eu respeito as leis de trânsito,
eu respeito a velocidade da via ou da rua. Então, eu estou contribuindo para diminuir o risco. A partir do momento que eu, estando ali, inserido naquele perigo, e não tenho a percepção de risco de que eu me deslocar sem eu estar utilizando o cinto, avançar o sinal vermelho, não respeitar a faixa de pedestre, não respeitar a velocidade da via, né? Ingerir bebida alcoólica e estar no comando daquela direção, como também, enquanto pedestre, não respeitar o momento de atravessar a rua, né, pela faixa, por exemplo, eu estou não praticando a minha percepção de risco. Né? Eu não estou enxergando que o perigo trânsito Está iminente ali. é iminente. O que é que eu tenho que fazer? Controlar a minha exposição a um evento adverso, que é o acidente. E para que eu possa controlar essa probabilidade de um evento adverso acontecer, eu tenho que praticar a minha percepção de risco, fazendo toda essa analogia do contexto estar inserido no trânsito e, consequentemente, desenvolver essas boas práticas para que eu consiga proteger a mim enquanto condutor ou pedestre e ao meu próximo que está inserido naquele perigo. Nesse sentido aí, até numa conversa que eu tive com o Marlon uma vez, ele citou um exemplo da pessoa que está ali parada no semáforo e o sinal está fechando ali, está ali no amarelo, já vai fechar, mas a pessoa pensa, não, vai dar tempo ainda. Ela está ali, de certa forma, assumindo também um certo risco de se envolver ali numa situação. Aumentando o risco, né? Aumentando o risco de. O Edmilson falou a palavra ali, probabilidade, eu acho que é chave, né? O risco ele está atrelado à probabilidade de ocorrência. Então, se avançar o sinal, você está aumentando essa probabilidade de ocorrer um acidente. E entre também o excesso de confiança, né? Vai dar tempo. A pessoa aumenta a sua confiança de que vai dar tempo e às vezes não dá, né? Faz um cálculo errado, né? Dessa probabilidade aí, né? E acaba que a situação acontece. Então a gente vê aí, são exemplos de situações cotidianas que são aplicáveis ali tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. Não somente ali dentro, nos meus afazeres. Claro que a gente vê isso ali também, muitas vezes, desenvolvendo alguma atividade, né? A pessoa está ali passando e está desatenta, por exemplo. Ela está também... Pegando a sua fala nesse contexto aí, trazendo essa percepção de risco, né, de volta ao ambiente de trabalho, nós temos no meio da produção equipamentos como um transportador de rosca, né, conhecida rosca sem fim, por exemplo. E ali é um equipamento que deve estar sempre com a proteção, né, sempre fechada. E o trabalhador, por hora, ele retira aquela proteção para uma manutenção, não devolve a manutenção, a proteção no final da manutenção, e ele está sempre caminhando naquele ambiente, né? Então, ele não parou para analisar e, consequentemente, se atinar a esta percepção de risco que nós estamos falando. O equipamento está ali, está parado, ele não vai ter um contato direto com ele, mas, ao mesmo tempo, ao não perceber que tem um risco inserido ali, ele não buscou a tratativa a quem é devido para corrigir aquela situação. Num determinado momento ele pode, né, passar mal e aí ele pode cair, e ao cair ele pode levar a mão dentro daquela rosca sem fim. E é um equipamento que ela não vai parar, ela vai, né, causar um acidente grave com efeitos adversos aí que pode ser até irreversível. Então essa percepção ela deve estar presente na nossa vida, independente do local em que nós estejamos. Ela é algo subjetivo que cada pessoa precisa desenvolver dia após dia. Dentro disso que você citou, essa situação de às vezes a pessoa ela está ali se expondo, né, a um risco, aí vai a mão ali, isso pode trazer diferentes impactos. Então isso pode impactar ali na vida direta daquele colaborador que se envolveu, né, nesse acidente,
mas também pode impactar de diferentes formas, né? Por exemplo, impactar ali na rotina também do processo, na rotina ali também, até muitas vezes da família. Porque pode desestruturar, né, a relação familiar, porque dependendo da sequela, né, tem todo esse contexto, sobrecarregar os colegas de trabalho, né, porque aí ele está afastado, né, então o acidente ele é muito ruim em todos os contextos. Essa questão aí é interessante também, sobre a questão o que o acidente influencia, né, também fora do ambiente de trabalho, na questão familiar. Ele também pode impactar até outras empresas, né, que não tem nada a ver com a empresa que o acidentado trabalha. A esposa, por exemplo, se ela trabalha, ou o esposo, né, se a pessoa tiver um cônjuge, trabalhar numa outra empresa e sofrer um acidente, a pessoa vai ter que deslocar lá da empresa que ela trabalha para dar assistência, prestar ali um acompanhamento no hospitalar, com tratamento, né? Então vai afetar até a empresa que o cônjuge trabalha, né, que não tem nada. Então o impacto ele não é só no ambiente de trabalho da pessoa, ele impacta também as relações próximas, né, do acidentado. Exatamente. Então são diferentes formas ali que uma situação, ali, por conta de um descuido, por conta de um erro na percepção ali, uma falha nessa percepção, né, pode acarretar e trazer diferentes consequências. E nesses casos assim, o que a gente pode trazer também de prevenção para evitar esses tipos de impacto, esses tipos de resultados assim? Desde o nascimento, né, a gente vem desenvolvendo aos poucos essa percepção de risco, né? Quando criança, quando adolescente. E quando a gente chega no ambiente de trabalho, né, às vezes existe mais situações que possam ser perigosas para o indivíduo, né? Então, ficar atento aos nossos sentidos, né? Tato, paladar, olfato, audição, visão. Aquele exemplo mesmo que você citou do sinal amarelo, né? Às vezes no setor, no local de trabalho, existe diversos estímulos para você lembrar ali de algo, né? Por exemplo, uma placa de identificação, de proibido adentrar, de não coloque a mão, de risco de queimadura, aquilo ali é um estímulo, né? A pessoa com conhecimento ela vai conseguir identificar aquilo ali e ser estimulada, mas é através da visão que ela recebeu esse estímulo. Ou ela está transitando, escutou um barulho diferente, né? No ambiente de trabalho, né, o Edmilson até sempre cita aí o fato do cheiro característico do ambiente, né, e de fato isso existe. A pessoa ficar atenta, o cheiro aqui hoje está diferente, será que tem vazamento de algo? Então os 5 sentidos ali, eles são praticamente o fator decisivo para você conseguir ter uma percepção de risco, né? Tem que ficar muito atento a isso. De alguma forma ali é apresentado, né, um indício, trazido ali uma forma ali da pessoa poder identificar, como você citou, né, seja ali pelo olfato, seja ali pela visão, por diferentes sentidos. E a gente também lembra da importância de se observar ali os famosos DDS que vocês realizam, né, durante as atividades. Muitas vezes ali os gestores também trazem informações diárias relacionados a algo que precisa ser prestado mais atenção, que precisa ser mais observado ali durante o dia, né? Isso também é bem relevante. O conhecimento, ele é a base de uma sociedade desenvolvida, né? E no ambiente de trabalho isso não é diferente. Levar informação através de um diálogo de segurança, dos treinamentos propriamente dito, vai munir o trabalhador de todas as informações necessárias para que, quando ele se deparar, né, aí fazendo a utilização dos 5 sentidos com uma situação, ele saber que resposta ele precisa dar naquele sentido. Como um exemplo, a partir do momento nós falamos do cheiro característico do ambiente. Eu vou sair um pouco do ambiente de trabalho e trazer para o ambiente residencial para a gente fazer uma analogia nesse sentido.
Eu tenho um botijão de gás na minha casa, né? É um P13 lá, e eu saí de casa, né, tranquilo. Ao retornar no final do dia, tem um cheiro diferente, né? Então, eu tendo conhecimento de qual que é, né, esse cheiro, essa percepção, usando o sentido, eu posso identificar que vazou gás na minha residência. Então, se eu chego, percebo que houve um vazamento de gás, eu vou abrir a porta, vou acender a minha lâmpada, né? Se eu tenho a informação que pode gerar uma faísca e, consequentemente, né, ocorrer um acidente porque tem um gás presente naquele ambiente, eu não vou acender a lâmpada. Eu vou, né, abrir as portas, janelas, tentar sanar aquele vazamento. Esperar ventilar para que eu possa, né, se for o caso, acender a lâmpada. Então, nesse mesmo sentido, a importância do treinamento, do diálogo de segurança, porque você tendo conhecimento do risco, você vai poder usar a sua percepção para que não incorra numa situação que possa te levar a um acidente. Então, conhecimento é a chave desse processo. Ali um treinamento que muitas vezes é promovido, ele não é só mais um treinamento, não é só mais um treinamento, uma reunião. É algo que é trazido ali para Infelizmente, ainda há essa percepção de que é mais um treinamento. E não é. Tem uma informação importante inserida ali. E o DDS, ele, como acabou de citar, não é um treinamento, é um diálogo, né? É um bate-papo ali. Ela pode ser, a orientação é que seja no início da atividade. O pessoal chegou, bateu o ponto, né? Já pega todo mundo ali, 5 minutinhos no máximo. E vai todo dia, né, passar uma orientação de determinada situação no ambiente de trabalho do trabalhador. Falar sobre um risco que tem lá. Todo dia fala sobre um assunto, né? E quando fecha o mês, o leque de informações que o trabalhador absorveu, né, diariamente através dos DDS. Bacana. E dentro desse sentido que vocês trouxeram aí também, chegou, bateu o ponto, já reúne ali o pessoal, né, toda a turma, já passa as informações, realiza esse diálogo diário de segurança. Isso também demonstra a importância da participação dos gestores, da liderança imediata ali, dos superiores, né, dentro desse processo, envolvendo todo esse exercício também de percepção dos riscos no dia a dia, né? Isso. O líder, ele é um agente fundamental para difundir aí essa informação, né? A gente da segurança tem as rotinas de fazer DDS, mas o líder tem um papel até mais importante que o técnico no exemplo, né? A gente ainda voltando para o exemplo lá do semáforo, né? A gente falou do conhecimento, o Edmilson explicou muito bem, e eu citei do estímulo, né? A luz é um estímulo e através do conhecimento ele vai saber o que fazer. Mas ainda tem a questão da tomada da decisão, né? Se eu vou acelerar e passar correndo, ou se eu vou diminuir e esperar o sinal fechar. Isso aí tem muito a ver com o contexto que você está inserido, né? Às vezes de uma família ali que as pessoas que dirigem quando você era pequeno, via o sinal amarelo e corria para passar antes de fechar, e na outra ponta uma família que viu o sinal amarelo e diminuía a velocidade para parar. E isso vem muito característico do líder dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes o líder tem lá os estímulos visuais, auditivos e outros, tá todo mundo treinado, mas se o líder às vezes não der o exemplo, né, não conversar com os funcionários sobre a forma correta de fazer, mesmo tendo o estímulo e tendo conhecimento, o cara vai tomar a decisão errada, né, o trabalhador. Então o papel mais importante, ao meu ver, é do líder na hora de conscientizar todo mundo. O líder ele acaba sendo sempre o reflexo. O reflexo. Claramente. Sempre o exemplo, né? Os liderados tendem a seguir o exemplo do líder, né? E se o líder ele não demonstra na prática os bons exemplos, por mais que ele venha a cobrar do seu liderado, a possibilidade do liderado
agir de forma diferente é grande, porque ele se espelha no exemplo, né? Bacana. A gente está caminhando para o final, gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, começando aqui pelo Silvio. É só agradecer aqui o momento, né? Um momento muito oportuno, inclusive, né? Muito importante a gente passar essas orientações, né? De debater aqui esse tema que é muito importante no ambiente de trabalho aí da nossa cooperativa, né? E esperar, né? Esperamos que com isso o colaborador também que está assistindo, ele possa começar a partir de agora, se ainda não tem, né? Essa percepção, ele começar a praticar, né, essa percepção, porque ele vai ver que vai melhorar bastante o ambiente de trabalho dele e ele vai sentir mais confiança, né, para poder exercer as suas atividades, sabendo, né, de que forma que ele tem que fazer o seu serviço, né, de forma, da forma segura da atividade. Bacana. Marlon? Eu gostaria também de agradecer, né, pelo tempo, é muito importante isso aqui para a gente da segurança, e falar, né, nossa área, o SESMIT, é uma área de apoio, né, a gente gosta quando o pessoal liga lá, pede ajuda, pede informação, né, a gente está sempre à disposição para isso, né, e como o Silvio falou aí, quem ainda não tiver essa atenção, buscar ter mais atenção quanto aos seus próprios sentidos, né, para conseguir salvar, às vezes, a vida, se eximir de uma lesão, de um machucado, ajudar familiares, né? Quem nunca aí, às vezes, viu o filho fazendo alguma coisa ali, ou o filho saiu de perto e falou assim, nossa, tá muito parada essa casa, deixa eu ver o que fulano tá fazendo. É uma percepção e sempre ajudou a nossa espécie aí. Com certeza. Agradecer pelo momento, né? E reforçar que nós devemos estar sempre atentos, desenvolver essa percepção de risco. A partir do momento que nós passamos a dar uma atenção nessa percepção de risco, nós vamos, com certeza, visualizar melhor o ambiente do qual nós estamos, qual o risco que ali está inserido, vamos conseguir planejar melhor as atividades e com o planejamento nós vamos identificar qual o risco que poderia impactar e, consequentemente, se eu planejei eu vou conseguir prever, eu vou conseguir mitigar. E mitigando, nós iremos construir um ambiente de trabalho muito mais seguro para todos os envolvidos no processo. Bacana, muito obrigado a vocês pela presença, pelas informações, com certeza trouxeram muito conhecimento que vai agregar bastante a todos os colaboradores da cooperativa. A gente está caminhando aí para o final também da nossa semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. E para finalizar, nós teremos aí uma live no dia 1º de novembro, sexta-feira, às 19h30, onde todos os colaboradores estão convidados a participar para ter mais informações também, e a gente fechar aí com chave de ouro a nossa CIPAT 2024. Esse foi mais um CIPATcast. Nós ficamos por aqui. Tchau.